Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre problemas com sistemas lineares. Bom pessoal, então nós vamos estar vendo aqui algumas situações, alguns problemas que envolvem sistemas lineares de 2 e 3 equações e também de 2 e 3 incógnitas, tá? Bom gente, então vamos lá. Exemplo número 1. Em um estacionamento há carros e motos que num total de 12 veículos e 40 rodas. Qual é a quantidade de carros e motos? Então, nós temos que, em primeiro lugar, como se diz o ditado, dar nome aos bois, né? Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Ó, eu vou chamar de X os carros e eu vou chamar de Y as motos, beleza? Para a gente diferenciar, né? Bom, nós temos que montar duas equações, pessoal. Por quê? Porque uma vai relacionar a quantidade de veículos e a outra vai relacionar a quantidade de rodas, tá? Então, primeiro eu vou montar a equação relacionando a quantidade de veículos entre carros e motos. Ou seja, x mais y é igual a 12. O que eu estou falando com isso? O número de carros mais o número de motos é igual a 12 veículos, beleza? Essa é uma equação que relaciona a quantidade de veículos. Agora, na segunda equação, eu vou ter que relacionar a quantidade de rodas. A gente sabe que os carros possuem 4 rodas e as motos 2, né? Ou seja, eu chamei os carros de x, então eu vou ter aqui, ó, 4x, correto? Das 4 rodas com relação aos carros, mais 2y, ou seja, 2 rodas com relação às motos, é igual a 40 rodas, né? Beleza? Então, eu relacionei as duas equações. A primeira é com relação ao número de veículos e a segunda equação com relação ao número de rodas. E aí, pessoal, a gente monta, então, um sistema linear, né? Sistema linear, nesse caso, com duas equações e duas incógnitas. Para resolver, a gente vai fazer através da regra de Cramer, né? Primeiro passo é eu calcular o determinante geral. O determinante geral é obtido com os coeficientes, né, das incógnitas, ou seja, na coluna do x eu tenho 1 e 4 e na coluna do y eu tenho 1 e 2. Aí, resolvendo, pessoal, ó, tem que fazer o dp menos o ds, né, conforme a gente viu nas videoaulas anteriores. A multiplicação dos elementos da diagonal principal, ó, 1 vezes 2 é 2, menos o da diagonal secundária, que é 4 vezes 1 é 4. Né? E 2 menos 4 é menos 2, correto? Então, o determinante principal, pessoal, o geral, é menos 2. Agora, eu vou calcular o dx. Ou seja, como é que eu calculo o dx, o determinante do x? No lugar da coluna dos coeficientes das incógnitas, da incógnita x, eu vou colocar os termos independentes, que é o 12 e o 40. Ó. Beleza? E a coluna y continua a mesma coisa, que é 1 e 2. E aí a gente faz o processo de dp menos ds aqui. Ó. Multiplicação da dp, né? A diagonal principal, 12 vezes 2 é 24, menos o da secundária, 40 vezes 1 é 40, correto? 24 menos 40 é menos 16. Então, o dx deu menos 16. Agora eu vou calcular o dy. No dy, a coluna do x continua a mesma, 1 e 4, que era lá no determinante geral. E na coluna do y eu substituo pelo termo independente, ó, que é o 12 e o 40. Né? E aí a gente faz o mesmo procedimento, dp menos ds. Vamos lá. A multiplicação dos elementos da dp, 1 vezes 40 é 40. Menos a multiplicação dos elementos da ds, né? 4 vezes 12 é 48. 40 menos 48 fica menos 8. Segundo a regra de Cramer, para mim calcular o valor do x, eu vou fazer o determinante de x dividido pelo determinante geral. Ou seja, o determinante do x é menos 16, que dividido pelo determinante geral, que é menos 2, fica 8. Né? E para mim calcular o y, pessoal, eu vou fazer o determinante do y dividido pelo determinante geral. Ou seja, menos 8 dividido por menos 2, que fica 4. Ou seja, eu encontrei que o x é igual a 8 e o y é igual a 4. Mas quem era o x e quem era o y? O x eram os carros,
Ou seja, eu tenho 8 carros, correto? E o Y era motos, né? Que é 4, ou seja, e 4 motos. Então, essa é a resposta desse problema. Exemplo número 2. Em uma festa junina, uma barraca de tiro ao alvo oferece R$ 15 ao participante cada vez que acertar o alvo. Entretanto, se errar, o participante paga R$ 10. Um indivíduo deu 30 tiros e recebeu R$ 175. Nessas condições, determine o número de vezes que ele errou o alvo. Bom, primeira coisa, nós temos que dar nome aos bois, aquele ditado que eu falei antes, né? Então, eu vou dizer aqui, pessoal, ó, que o X ele vai representar os acertos e o Y ele vai representar os erros, tá? Lembrando que poderia ser qualquer letra, não necessariamente só X e Y, né? E eu poderia começar com erros, depois acertos, enfim, tá? Bom, o que você tem que tomar cuidado é a hora de montar as equações para relacionar com os dados corretos, tá? Então, a minha primeira equação, pessoal, ela vai relacionar o quê? Vai relacionar a quantidade de tiros que foram 30. Ou seja, x mais y vai ser igual a 30. Por quê? A quantidade de acertos mais a quantidade de erros dá um total de 30 tiros. E a segunda equação ela vai relacionar a questão do preço, se ele recebeu ou se ele perdeu, né, dinheiro, dependendo de acertos e de erros que ele teve. Então, a questão fala que ele ganha R$ 15 cada vez que acerta o alvo, né? E o X representa os acertos, ou seja 15x. Né? Aí, pessoal, a questão fala que cada vez que ele erra, ele tem que pagar R$ 10. E os erros é representado ali pelo Y. Ou seja, menos 10Y, né? Menos R$ 10, porque ele vai estar pagando. E isso é igual a R$ 175. Né? Ou seja, a primeira equação ela relacionou a quantidade de tiros e a segunda equação relaciona o preço final que ele recebeu, que foi R$ 175, entre erros e acertos, né? O que ele tem que receber e o que ele tem que pagar. Bom, feito isso, a gente vai calcular através da regra de Cramer o determinante geral. Na coluna do x fica 1 e 15, na do y fica 1 e menos 10. Bom, dp menos ds, pessoal. A multiplicação dos elementos da dp, 1 vezes menos 10 é menos 10. Menos a multiplicação dos elementos da ds, 15 vezes 1 é 15. Menos 10 com menos 15 fica menos 25. Então, esse é o determinante geral. Tá? Agora, nós vamos calcular o dx na coluna do x, substituindo pelos termos independentes, que é o 30 e o 175. E a coluna do y continua igual. Tá? Então, fazendo dp menos ds, nós teremos 30 vezes menos 10, que é menos 300, menos a ds 175 vezes 1, que é 175. E aí, menos 300 com menos 175 fica menos 475. Agora, para calcular o dy, na coluna do x, eu deixo o 1 e o 15, e na do y eu substituo pelos termos independentes, que é o 30 e o 175. Então, pessoal, vamos lá. dp menos ds. A multiplicação dos elementos da dp, né? Fica 175, menos o da ds, 15 vezes 30, é 450. 175 menos 450 é menos 275. Agora, para calcular o x, a gente faz o dx dividido por d. Ou seja, menos 475 dividido por menos 25. Cujo resultado é 15. E para calcular o y, né, pessoal, a gente faz o dy dividido pelo d, ou seja, menos 275 dividido por menos 25, cujo resultado é 11. Né? Bom, a pergunta era, determine o número de vezes que ele errou o alvo. Então, a bem da verdade que eu não precisava ter calculado o x, porque o x representa o número de acertos. E a questão queria saber apenas a quantidade de erros, né? Mas eu já fiz aqui, já que eu estava fazendo o exemplo, já emendei tudo para vocês. Mas não haveria necessidade nesse caso, tá? Ou seja, pessoal, a gente teve aqui um total de 11 erros, né? Então, foi 11 vezes que ele errou o alvo. Exemplo 3. Em uma floricultura, é possível montar arranjos diferentes com rosas, lírios e margaridas. Um arranjo com 4 margaridas, 2 lírios e 3 rosas custa R$ 42.
No entanto, se o arranjo tiver uma margarida, 2 lírios e uma rosa, ele custa R$20. Entretanto, se o arranjo tiver 2 margaridas, 4 lírios e uma rosa, custará R$32. Nessa floricultura, quanto custará um arranjo simples com uma margarida, um lírio e uma rosa? Então, pessoal, a primeira coisa é a gente definir aí um nome, né? Ou melhor, uma incógnita para cada tipo de flor. Então, primeiro, eu vou chamar aqui, pessoal, de X as rosas, tá? De Y eu vou chamar os lírios e de Z eu vou chamar as margaridas. Beleza? Feito isso, a gente vai relacionar então as equações para montar o nosso sistema. A primeira equação, pessoal, ela vai estar vinculada àquela primeira opção, né? Então, ó, um arranjo com 4 margaridas, 2 lírios e 3 rosas. Então, não pode misturar aqui, ó, tá? Com os nomes que a gente deu. O rosas é o X e são 3 rosas. Então, vai ser 3x mais 2 lírios. Então, vai ser 2y mais 4 margaridas, ou seja, 4z. Esse arranjo custa R$42. Beleza? No entanto, se o arranjo tiver uma margarida, 2 lírios e uma rosa, ele custa R$20. Ou seja, uma rosa, 1x, né? 2 lírios, 2y. E uma margarida, ou seja, mais um Z, ele vai custar R$20. Agora, se o arranjo tiver 2 margaridas, 4 lírios e uma rosa, custará R$32. Então, uma rosa, 1x. 4 lírios mais 4y, né? E 2 margaridas, então mais 2z, isso vai ser igual a R$32. Feito isso, a gente então vai resolver o sistema pela regra de Cramer. Vamos calcular o determinante geral primeiro. Então, primeiro a coluna do x, que é 3, 1 e 1. Depois a do y, que é 2, 2 e 4. E depois a do z, que é 4, 1 e 2. Para resolver, a gente repete as duas primeiras colunas, né? E aí, pessoal, então, esse menos na frente do 2 ali, ele não existe. Deixa eu escrever de novo. Então, agora, pessoal, a gente vai calcular os elementos da DP e da DS, né? Vamos lá, na DP. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 1 vezes 1 é 2, então fica mais 2. 4 vezes 1 vezes 4 é 16, então fica mais 16. Agora, aqui, os elementos da diagonal secundária. 1 vezes 2 vezes 4 é 8. 4 vezes 1 vezes 3 é mais 12. 2 vezes 1 vezes 2 é mais 4. Então, pessoal, a gente vai fazer ADP menos ADS, né? ADP, vamos lá, 12 mais 2, 14, 14 mais 16 é 30. Menos a diagonal secundária, ó, dá 8 mais 12, 20, 20 mais 4, 24. Ou seja, 30 menos 24 é 6. Portanto, o determinante geral é 6, tá, pessoal? Agora, nós vamos calcular o dx. Para calcular o dx, na coluna do x, a gente substitui pelos termos independentes, que é o 42, o 20 e o 32. E nas demais colunas vai se manter os mesmos números, né? Eu vou repetir aqui, certo? Então, para resolver, a gente repete as duas primeiras colunas, né? Aqui. E agora a gente faz aqui as multiplicações, pessoal, para se obter os elementos da DP, né? Então, multiplicando aqui os elementos da DP, pessoal, vai ficar 168 mais 64 mais 320. E os da DS, pessoal, multiplicando, ó, vai ficar 256 mais 168 mais 80. Né? Agora a gente faz então a DP menos a DS. Os elementos da DP, pessoal, fica 552. Menos os da DS, que fica 504, cujo resultado é 48. Então, o dx vale 48. Agora, nós vamos calcular o dy. Para calcular o dy, a coluna x agora vai ser 3, 1 e 1.
A coluna do Y eu vou substituir pelos termos independentes, que é o 42, o 20 e o 32. E a do Y, a do Z continua a mesma coisa. Bom, repetimos aqui as duas primeiras colunas. E aí a gente faz agora a multiplicação dos elementos da DP. Bom, esses resultados, pessoal, então vai ficar 120 mais 42 mais 128. E o da DS, pessoal, a multiplicação, né, as multiplicações, melhor dizendo, fica 80 mais 96 mais 84. Então, fazendo DP menos DS, a soma dos elementos da DP é 290, menos a soma dos elementos da DS, que é 260, e aí fica 30 o resultado. Beleza? Bom, resultado do DY. Agora nós vamos calcular o DZ. Para calcular o DZ, então, a coluna do X ela continua a mesma, 3, 1 e 1. A do Y volta a ser 2, 2 e 4. E a do Z a gente substitui pelos termos independentes, que é o 42, o 20 e o 32. Repetimos as duas primeiras colunas, né, para a gente resolver através da regra de Sarros. Bom, multiplicando, pessoal, os elementos da DP, nós vamos ter 192 mais 40 mais 168. E multiplicando os elementos, então, da diagonal secundária, nós teremos 84 mais 240 mais 64, tá? Bom, DP menos DS, vamos lá. Os elementos da DP fica 400, se eu somar todos eles, menos o da DS, que fica 388, cujo resultado é 12, né? Ou seja, agora, para mim encontrar o X, pessoal, eu vou fazer o DX dividido pelo D, ou seja, 48, que é o resultado do DX, dividido pelo D, que é 6. 48 dividido por 6 é 8. Ou seja, R$ 8,00 é o preço de uma rosa, né? Agora, para calcular o Y, eu vou fazer DY dividido por D. Ou seja, 30 dividido por 6, que é 5. Então, o Y eu chamei de lírio. Então, significa que um lírio custa R$ 5,00. E, para calcular o Z, eu vou fazer o DZ dividido por D. Ou seja, 12 dividido por 6, que é 2. O Z eu chamei as margaridas, ou seja, cada margarida equivale a R$ 2,00. Agora que eu sei quanto que equivale o preço unitário de cada uma, pessoal, a questão pergunta para mim, quanto custará um arranjo simples com uma margarida, um lírio e uma rosa? Ou seja, a questão está pedindo para mim para fazer X mais Y mais Z, ou seja, 8 mais 5 mais 2, né? 8 mais 5 mais 2 dá 15. Ou seja, esse arranjo simples, ele custará R$ 15,00. Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.